Sejam bem-vindos ao Direito para Todos, ponto 01, Código Penal, capítulo 6, do estelionato e outras fraudes. Pessoal, nós alteramos um pouquinho o modo de leitura, procuramos introduzir algumas questões no decorrer dos artigos para facilitar a compreensão. Coloca nos comentários aí o que você achou desse novo modelo, tá bom? Um abraço, vamos lá. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Observe que para constatar o estelionato é necessário uma fraude, colocar alguém em erro e obter a vantagem ilícita. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Questão de 2018. Para a caracterização do estelionato, é necessário haver o emprego de fraude, a provocação ou a manutenção em erro, a vantagem ilícita e a lesão patrimonial de outrem. Questão corretíssima, né, pessoal? E a diferença entre a extorsão e o estelionato? Na extorsão, observe que há emprego de violência. Ó. Na extorsão, artigo 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, enquanto que no artigo 171, a obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No estelionato, ó, a pessoa, a vítima, entrega sorrindo. Por quê? Porque ela está sendo induzida a erro. O estelionatário cometeu uma fraude, induziu a pessoa a erro e a pessoa acaba entregando o bem ou a vantagem sorrindo, achando que está se dando bem. Tá ok? Enquanto na extorsão a vítima entrega chorando, né? Porque tem a violência ou a grave ameaça. A extorsão, ó, ela se consuma independentemente da obtenção da vantagem ilícita, enquanto que no estelionato ele só se consuma com o recebimento da vantagem ilícita, porque no tipo penal fala que tem que ter a fraude, tem que ter o erro e tem que ter o quê? A vantagem ilícita. Tá ok, pessoal? Então vamos continuar lendo a letra da lei. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é o furto privilegiado. O juiz pode fazer o quê? Diminuir a pena de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa, tá ok? Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Inciso 2º. Quem vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. 3. Quem defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia, quando tem a posse do bem empenhado. 4. Quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. 5. Quem destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. 6. Quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Esse é um inciso que é bastante cobrado, pessoal, nas provas de concurso. Ó. Uma questão de 2023, Polícia de Alagoas, papiloscopista. Nos crimes de estelionato contra uma única vítima, quando praticados mediante depósito por emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado
ou com pagamento frustrado, ou por meio de transferência de valores, a competência será definida pelo local de domicílio da vítima. Questão certíssima. Fraude eletrônica. É um trecho da lei bastante cobrado também. Parágrafo 2º-A. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Questão de 2023 também. Aquele que clona contas de redes sociais através de informações obtidas com a vítima e se passa por ela a fim de solicitar dinheiro, responderá pelo crime de estelionato por fraude eletrônica. Questão corretíssima também. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, ou seja, a fraude eletrônica, se for praticada com o servidor fora do território nacional, haverá um aumento de pena de 1/3 a 2/3. Vamos lá, parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficiária, ou seja, a fraude eletrônica, ela vai ser aumentada de um terço aqui, vou até colocar em vermelho, tá? A fraude eletrônica ela é aumentada de 1/3 se é cometida contra, ó, em detrimento contra entidade de direito público, instituto de economia popular, assistência social ou beneficiária. Uma questão de 2022 agora, ó. Ministério Público de Santa Catarina, Procurador de Contas do Ministério. A pena pelo crime de estelionato é aumentada de 1/3 se a conduta for cometida em detrimento do Instituto Nacional de Seguridade Social. Questão corretíssima, né, pessoal? Essa aqui, ó, estelionato contra idoso ou vulnerável, é a campeã de questões de prova. Vamos prestar atenção aqui no parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, ou seja, o estelionato, a partir do pacote anticrime, se não me engano, ele só vai se proceder mediante a representação, exceto em alguns casos. Nesses casos aqui, ó, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, se for criança, se for pessoa com deficiência mental ou se for maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nesses 4 casos aqui, a ação penal pública vai ser incondicionada. Se for um estelionato cometido contra esses 4 tópicos aqui, ó, a ação vai ser penal pública incondicionada, tá ok? Como regra geral, o estelionato ele é mediante representação, tá ok? Então vamos lá. Uma questão de 2021. Crime de estelionato que seja cometido contra pessoa idosa que tenha 62 anos de idade na data do fato, somente se procede mediante representação da vítima? E aí, pessoal, questão certa ou errada? Questão errada, né? Errada? Não, questão correta, pessoal. Porque ela não tem 70 anos, né? Um idoso de 62 anos vai cair na regra geral do estelionato. E a regra geral do estelionato é o quê? Ele vai somente se proceder mediante representação da vítima. Outra questão aqui, ó, de 2021, agente penitenciário de Alagoas. Considere que um cidadão maior de 70 anos de idade tenha sido vítima de crime de estelionato. Nessa situação, o delito de regra é de ação pública incondicionada, podendo a autoridade policial proceder à instauração do inquérito policial independentemente da manifestação da vítima. Questão corretíssima, né? Vamos lá, outra questão para defensor público lá do Rio Grande do Sul, ano 2022.
por força das alterações introduzidas em 23 de janeiro de 2020 pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, é exigida a representação para a propositura de ação penal sobre crime de estelionato que não tenha sido praticado contra a administração pública direta ou indireta, contra criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Até aqui, corretíssimo, não é isso? Contudo, dada a natureza da norma em questão, tal exigência aplica-se somente aos crimes de estelionato praticados a partir da data de entrada em vigor das citadas alterações. Questão errada. Por quê? Porque a lei penal, que de qualquer forma beneficiar o réu, ela vai retroagir, tá ok? Tá errado por conta disso. Tá falando que só vai beneficiar as pessoas que cometeram um crime da vigência da norma em diante, mas não é o que o Código Penal diz, né? A lei que de qualquer forma beneficiar o réu, ela vai retroagir, tá ok? Então vamos lá. Artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Duplicata simulada. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes, artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fraude no comércio, artigo 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou o consumidor. 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Questão de 2020, ó, CRODF. Vamos lá. O cirurgião dentista que entrega ao paciente uma prótese adesiva, depois de combinar com ele a venda de uma prótese fixa metalocerâmica, enganando-o, comete o crime de fraude no comércio? Questão corretíssima, né, pessoal? Ele prometeu uma coisa, ó, entregando uma mercadoria por outra. Ele entregou a prótese, ele entregou a prótese fixa, ó, adesiva, entregou a prótese adesiva e ele combinou uma prótese fixa, entregou uma coisa por outra. Tá? Questão correta. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de ou outra qualidade. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é o quê? Que é o furto privilegiado. E lá no parágrafo 2º diz: se o criminoso é primário
e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Estamos mudando a sistemática da leitura da lei seca, introduzindo algumas questões. Deixa seus comentários aí, veja se você está gostando ou não. E não esquece de deixar o seu like, tá bom? Um abraço e até a próxima aí. Código de Processo Penal, capítulo 9, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Pessoal, fiz questão aqui, ó. As partes requerem, o delegado de polícia, a autoridade policial representa e o Ministério Público, ó, requer também, requer as medidas cautelares ou representa pelas medidas cautelares, tá bom? Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Ou seja, se não tiver urgência, pessoal, o juiz vai intimar a parte contrária. Se não tiver urgência, por exemplo, o delegado representou por uma medida cautelar. E não tem urgência para isso. O juiz vai receber a peça e vai intimar a parte contrária para se manifestar, para oferecer a sua defesa, para oferecer o contraditório no prazo de 5 dias, tá? E se não tiver urgência, e nos casos de urgência, vai ser necessário o quê? Ter justificativa para isso, tá bom? Vamos lá, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 desse Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Eu fiz questão aqui, ó, o juiz pode de ofício, tá? De ofício fazer o quê? Revogar ou substituir a prisão, a medida cautelar, tá ok? Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Ou seja,
Se o delegado de polícia representar pela prisão preventiva, ele precisa justificar por que não pode aplicar uma outra medida cautelar diferente da prisão, que está lá no artigo 319, ó. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Aqui, pessoal, esse artigo fala as hipóteses em que uma pessoa pode ser presa. Quando é que a pessoa pode ser presa? Em flagrante delito ou por uma ordem escrita, mas a ordem é escrita de prisão cautelar. A prisão cautelar é gênero, da qual é espécie o que? A prisão temporária e a prisão preventiva. E também a pessoa pode ser presa em virtude de condenação criminal transitada em julgado, ou seja, passou todos os recursos, passou toda a fase processual, transitou em julgado a sentença, a pessoa vai cumprir pena. Tá ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade, tá? Ou seja, só vai ser aplicável medidas cautelares se tiver o quê? Pelo menos combinada alguma pena privativa de liberdade, tá bom? Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade de domicílio. Artigo 284. Não será permitido o emprego da força, salvo o indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Tá? Em regra, não usa força, mas se o preso resistir ou tentar fugir, pode ser utilizado aquela indispensável, aquela força necessária para cessar essa resistência ou a fuga, tá bom? Vamos lá, artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o quê? O respectivo mandado, mandado de prisão. Parágrafo único. O mandado de prisão, 1. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B. Designará a pessoa que tiver de ser presa, o seu nome, alcunha ou sinais característicos. O mandado de prisão ainda mencionará a infração penal que motivar a prisão. O mandado de prisão declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. E o mandado de prisão ainda será dirigido a quem tiver qualidade para lhe dar execução. Artigo 286. O mandado será passado em duplicata, ou seja, em duas vias. O mandato será passado em duas vias e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos seus exemplares, com declaração do dia, hora e lugar da diligência, ou seja, da prisão. Da entrega, deverá o preso passar um recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas pessoas, duas testemunhas, tá? Cuidado, duas testemunhas. Vai ser ratificado pela autoridade policial, não, tá? Vamos lá, artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, ou seja, não impede a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Vamos lá responder uma questão, ó, promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, do ano de 2021. A não realização de audiência de custódia acarreta por si só a nulidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juiz. Questão certa ou errada, pessoal? E aí? Ela acarreta nulidade? Não, pessoal, aí não, né? A não realização da audiência de custódia, ela não, por si só, ela não acarreta
a nulidade da prisão preventiva, a conversão da prisão preventiva pelo juiz, tá bom? Não acarreta. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja o quê? Exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Ou seja, isso aqui quer dizer, pessoal, quando o preso já foi apresentado à delegacia, a delegacia vai levar lá no presídio. E aí, para a pessoa ser presa, tem que apresentar o mandado, tá? Mandado de prisão lá para o diretor ou carcereiro para que ele seja recolhido à cadeia, por exemplo, à penitenciária, tá? Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança a ser arbitrada. Tendo urgência, o juiz pode mandar prender por qualquer meio de comunicação, tá ok? Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Pessoal, esse banco de mandado de prisão é o BNMP, Banco Nacional de Mandados de prisão, tá bom? Se você digitar BNMP no Google aí, você vai ser direcionado para um site do CNJ em que é possível colocar o nome da pessoa lá, o nome da mãe e ver se essa pessoa tem um mandado de prisão em aberto. E aí, ó, observando que essa pessoa tem um mandado de prisão em aberto, olha o que diz o artigo, o parágrafo primeiro aqui, ó. Qualquer agente policial poderá, poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro lá no Conselho Nacional de Justiça. Mesmo que a pessoa, mesmo que não esteja registrado lá no BNMP, Banco Nacional de Mandado de Prisão, qualquer agente policial pode efetuar a prisão. Só que aí, ó, ele tem que adotar as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput desse artigo, ou seja, registrar o mandado lá onde? Lá no BNMP, Banco Nacional de Mandado de Prisão. Tá ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Isso aqui é o preso o policial tem que informar para o preso os direitos dele, e se ele não tiver um advogado constituído, o delegado de polícia tem que comunicar à defensoria para que haja o acompanhamento daquela pessoa. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso,
Aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290. Vamos ler logo abaixo aqui o parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput desse artigo. É aquele BNMP que eu falei para vocês logo acima. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no local onde ele alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará a remoção do preso. Ou seja, pessoal, se uma pessoa estiver sendo perseguida em municípios limítrofes e o preso e a pessoa que está sendo perseguida passou a ponte e foi para outro estado, a polícia tem que parar de perseguir? Não, ela pode continuar perseguindo e prendê-la aonde alcançar. E aí alcançou, prendeu, tem que levar para a polícia, para a autoridade policial do local onde ela foi apreendida, tá ok? É isso que diz o artigo 290. Vamos ler de novo, ó. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de prisão em flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando? O que ele está falando aqui? Esse parágrafo primeiro está falando que entende-se como perseguição o quê? Se a pessoa, se o policial tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. E B, o que considera perseguição ainda? Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure e ele for no seu encalço. Tá ok? Vamos fazer uma questão aqui, ó. Questão Ministério Público de Santa Catarina, ano de 2023, ó. Admite-se a prisão em flagrante quando logo após o fato delituoso, o ofendido, avistando o autor da infração, persegue-o sem interrupção, embora depois o perca de vista. Questão corretíssima. É o que diz aqui o inciso, a linha A. Ó. Entende-se por perseguição, tendo-o avistado, for perseguindo ou sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Tá ok? Vamos lá, parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida, tá? Se eles tiverem fundadas razões para duvidar de se a pessoa do executor, o policial ou a legitimidade do mandado, pode prender o réu até que esclareça essa dúvida. Tá? Artigo 291. A prisão, em virtude de mandado, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Ou seja, considerar feita a prisão, em virtude de mandado, quando o policial apresenta o mandado e fala assim, vamos, me acompanhe. Entendeu? Então vamos lá de novo. Ó. A prisão, em virtude de mandado, entender-se-á feita desde que o executor, o policial, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, então, novamente, artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou aquela prisão determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para quê? Para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará em auto subscrito também por duas testemunhas, ou seja,
houve resistência à prisão em flagrante ou aquela a prisão determinada pelo juiz. Houve resistência, e aí os policiais podem usar dos meios necessários para defender, para usar, para vencer aquela resistência, e no final de tudo vai constar no auto de prisão em flagrante tudo o que aconteceu ali sendo ratificado por duas testemunhas, tá ok? Vamos lá, mais uma questão, Tribunal de Justiça do Espírito Santo de 2023. Quando o preso se recusar a assinar ou não souber fazê-lo, o fato será consignado ao final do auto de prisão em flagrante e certificada a leitura pela autoridade policial? Não, né, pessoal? Não é, a leitura não vai ser certificada pela autoridade policial, não. Vai ser por duas testemunhas, como foi grifado aqui, tá ok? Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Em mulheres é proibido o uso de algemas nos atos médicos hospitalares de mulher gestante, né? Mesmo antes do parto ou durante o parto. Questão de 2023, olha lá. Ó. O uso de algemas é excepcional e ocorrerá apenas em situações específicas, sob pena de, entre outras, responsabilidade civil e penal do agente ou autoridade. Questão corretíssima é o que diz a súmula vinculante número 11, se não me engano, pessoal. Tá ok? Finalizamos por aqui. Deixe os seus comentários. Veja que se está ficando legal o modo que a gente está fazendo. Deixe dicas aí, não se esqueça do like, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos, Constituição Federal, capítulo 4, das funções essenciais da Justiça, seção 1, do Ministério Público. Artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 2º. O Ministério Público, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e seus serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 128. O Ministério Público abrange 1.
Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e os dois Ministérios Públicos dos Estados. Ou seja, o Ministério Público abrange, o Ministério Público como um todo abrange o MP da União e o MP dos Estados. O MP da União é composto de MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e MP do Distrito Federal e Territórios. Ficou mais ou menos assim, ó. O Ministério Público compõe-se do MP da União e MP dos Estados. O MP da União é composto do MP Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, as seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. A vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. E a irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 152, 153.3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. As seguintes vedações. É vedado aos membros do Ministério Público isso aqui, ó. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. B. Exercer advocacia. C. Participar de sociedade comercial na forma da lei. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E. Exercer atividade político-partidária. F. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo 5. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição. 5. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 6. Expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. 8. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nesta Constituição e na lei. Parágrafo 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Parágrafo 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Sobre esse caput do artigo 130-A, trouxemos uma questão do ano de 2023. O CNMP compõe-se de 14 membros nomeados pelo Procurador-Geral da República? Não, né, pessoal? O CNMP ele compõe-se de 14 membros, mas são nomeados por quem? Pelo Presidente da República. Aqui, ó. O CNMP compõe-se de 14 membros nomeados por quem? Presidente da República. Então a questão está errada porque fala que vai ser nomeado pelo Procurador-Geral da República. Está equivocado, questão errada. E aí compete ao CNMP, ó, Conselho Nacional do Ministério Público, sendo admitida uma recondução, sendo, inciso 1, o Procurador-Geral da República, que preside o CNMP. 2. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. 3. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 4. 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 6. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe 1. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público,
podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo o quê? Avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. Trouxemos uma questão aqui de 2023. Ó. A competência do CNMP de receber e conhecer das reclamações e de aplicar sanções administrativas se refere apenas aos membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, não incluindo os servidores que executarem os serviços auxiliares dessas instituições. Questão equivocada, né, pessoal? Aqui, ó, compete ao CNP, ó, inclusive contra os serviços auxiliares, receber reclamações contra membros ou órgãos, inclusive contra os seus serviços auxiliares também. Questão aqui equivocada. Próxima questão. Se um membro do Ministério Público da União cometer infração funcional e contra ele for aberto processo administrativo disciplinar, o CNMP não poderá avocar o processo em curso. Isso aqui já está equivocado, né, pessoal? O CNMP, ele pode o quê? Avocar, ó, avocar os processos disciplinares em curso, podendo avocar processos disciplinares em curso, tá? Então, a questão aqui também está equivocada, errada. 4. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano. 5. Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84.11. Parágrafo 3º. O Conselho escolherá, em votação secreta, olha só, votação secreta, um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes. Ou seja, o CNMP vai escolher em votação secreta um corregedor nacional. E esse corregedor nacional, ele não pode ser reconduzido, tá ok? Aí, ó, a gente trouxe uma questão aqui, ó, 2023, CESP. O corregedor nacional do Ministério Público é escolhido em votação secreta, certinho, entre os membros do Ministério Público que integram o CNMP, vedada a recondução. Questão corretíssima, né? E aí compete, ó, ao corregedor, isso aqui são as atribuições, ó, do Conselho escolherá o corregedor nacional, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes, ó, atribuições do corregedor: receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. 2. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral. 3. Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Questãozinha de 2023, o Corregedor Nacional do Ministério Público poderá designar e delegar atribuições a membros do Ministério Público da União, sendo vedada a requisição de servidores efetivos do Ministério Público dos Estados. Questão equivocada, né, pessoal? Aqui, ó. Ele pode requisitar e designar membros do MP, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do MP, dos estados, inclusive. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Parágrafo 5º.
Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma leitura. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí, deixe a sua impressão de vocês nos comentários. E não se esqueça do like. Segue o canal, dê o like. Um abraço e até o final. Até a próxima. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Vamos fazer a leitura da Lei 12.830 de 2013. Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Parágrafo 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Parágrafo 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante o quê? Despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Parágrafo 5º. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Parágrafo 6º. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Artigo 3º. O cargo de delegado de Polícia Civil é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e o Ministério Público e advogados. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Pessoal, um abraço, deixe seu like, escreva nos comentários e até a próxima.